Oi, tudo bem? Dedo machucado. Tudo bem com você? Em paz? Deixa repetir tudo aquilo que eu sempre falo, né? Para quem está entrando agora, se gostar do que eu vou falar, se inscreva, que vamos ver, vai mais notícias boas, que se Deus quiser, notícias boas. Eu nem sei como foi o andamento hoje. Hoje eu fui um dia tarefado, eu não sei como foi o andamento nas ruas. Eu vou saber daqui a pouco, eu vou abrir as páginas, vou saber como foi. Eu preparei uma matéria aqui, uma retrospectiva dos 5 meses do governo Bolsonaro. Primeira parte. Por que primeira parte? Que é muita coisa, então eu fiz um resumo, acho que deu uns 15, 16 itens. Um resumo. Esse resumo é para quem não tem tempo para ficar ouvindo o presidente às quintas-feiras, né, em seu canal no YouTube, e para aqueles que ficam dizendo que até agora não viu nada que Bolsonaro fez. Hoje eu fui no mercado, encontrei um amigo do coração mesmo. Não estou nem aí, não sei o que o Bolsonaro está fazendo, não vi nada. Eu conhecendo a profissão dele, ele pouco se interessa por isso. Ele pensa em trabalhar. Ele não vê aquele lado que você tem que tomar conta da parte espiritual, da parte política. Você tem que ter um tempo para tudo um pouco. Porque se você fica só aquilo, quando acontece as coisas ruins, você não sabe. Por que será que aconteceu, né? Por que será, né? Você não se preocupa com acidente, com saúde, não se preocupa com nada, né? Quando acontece uma doença, ou acontece um acidente, ou acontece de um político entrar, esse político, quem que é esse cara? Quer dizer, então essa pessoa, a maioria das pessoas não entende política, não sabe de nada, não lê, não se interessa. Eu procuro sempre estar por dentro. Eu tenho um lápis de memória, de guardar nome de pessoas, sempre tive isso, sempre. Eu li bastante, mas sempre tive problema. Eu não gravo o nome de pessoas. Para gravar nome de pessoas, eu preciso conviver sempre. Preciso de político, mas eu sei quem é quem que faz coisa errada, entende? Perdão. Eu tenho esse problema de garganta também já faz tempo já. Então, vê, se você entrando agora, que não me conhecia, se inscreve no canal, clica no sininho ali para constar que você vai querer receber mais notificações e vai acompanhando. Essa é a primeira parte de hoje. Vamos lá. O tempo está passando, 2 minutos já foi. Isso, veja bem, eu fui bem claro para quem não fica dizendo coisas aí, fazendo. Vamos esclarecer. Tudo isso aqui foi pesquisado, eu pesquisei. Não foi feito, não estou falando porque ouvi falar, porque eu ouvi de fulano, não. Abertura da caixa preta do BNDES. Muita gente vai rodar nessa gente muita gente será processada e muitos serão presos e condenados a devolver milhões aos cofres públicos. Governo Bolsonaro, primeiro item. Número 2, corte 2,5 bilhões de reais do patrocínio da Globo e outras emissoras. Isso chama-se justiça. Item 3, um canal exclusivo do governo no YouTube. Isso chama-se transparência. Isso é transparência. É o presidente ir lá e falar exatamente o que está fazendo. Isso sim. É o que eu sempre falei para os políticos da minha cidade aqui. Só um que vai no Face e divulga o que ele faz. Quer dizer, os demais não aparecem. O prefeito mesmo, muitas vezes questionei com o prefeito aqui, em ele divulgar certas coisas que eu ouvi falar. Fulano falou que isso, aquilo, que o prefeito isso, aquilo, estão malhando ele. Malhando por quê? Não sabe nada. Quando você sabe a verdade, você pergunta por que o prefeito não vem a público e falar isso? Não vem, não se manifesta. Então, porque se eu sou um prefeito, se eu sou um político, eu sou igual a Joyce e igual ao Bolsonaro. Eu venho a público e falo, aconteceu isso. Se eu errei, desculpa se eu errei. Se eu acertei, vou continuar acertando. Se eu estou dando em frente, vou continuar dando em frente. Bom, vamos lá. Senão eu fico falando. Corte de verbas da Lei Rouanet de cantores consagrados. Isso vocês sabem dessas coisas, né? Aqueles cantores que querem ganhar dinheiro, tipo assim, pega dinheiro do governo, pega dinheiro do público, pega dinheiro do governo, pega dinheiro e fica famoso, fica riquíssimos. Todos esses cantores famosos, não vou nem citar nomes, senão eu perder tempo aqui. Isso chama... A lei foi criada para dar um empurrão em pequenos incentivadores à cultura de alguma forma, mas essa verba era desviada para patrocinar famosos e ganhavam da bilheteria e do governo. Foi o que eu falei. Não existe uma orientação clara sobre a função pública do principal mecanismo de funcionamento, a cultura do país no cenário político, econômico e cultural. Fraude no Bolsa Família. Ao invés de beneficiar apenas pobres e idosos doentes, muita grana foi desviada, roubada. Milhões sendo desviados para políticos, funcionários públicos, empresários
etc. Só São Paulo e Bahia foram desviados, roubados 1,3 bilhões de reais. Tudo isso para dar... Tudo isso aconteceu, esse dinheiro, foi desviado, era para fazer o que o Bolsonaro está fazendo agora. Vai dar o 13º na Bolsa Família. A Bolsa Família é o assistencialismo? Sim. Mas é necessário? Sim também. Há pessoas que realmente precisam. Há pessoas que não têm de onde tirar dinheiro para comer, meu Deus do céu. Então a Bolsa Família tem que existir. Tem que existir. Mas com justiça. Eu, como livreiro, sempre tive uma loja de livros, uma vez, porque eu trabalhava com livros usados, eu tinha um sebo, tenho ainda o sebo, né? Eu trabalhava com livros usados, para quem não sabe. Uma vez eu encontrei um recibo, guardei, acho que deve estar guardando minhas coisas aí, um recibo de uma professora de uma cidade de Salto, professora, cidade de Salto. Por quê? Porque eu fui investigar. Bolsa Família, nome dela. Então isso é um dos milhares de casos, né? Foi descoberto até prefeito envolvido com esse dinheiro. Então, é uma sacanagem muito grande. Então não é que ele cortou a Bolsa Família, ele cortou esse desvio de verbas, ladrões, vagabundos, que 1,3 bilhões de reais é muita grana. Então esse 1,3 bilhões dá para dar como 13º para as famílias que precisam. Justiça, chama-se justiça isso. E vem dizer que o Bolsonaro não fazendo nada, ele está trabalhando que nem maluco. A mudança de 5 para 10 anos, renovação da CNH. Porque era uma máfia antigamente. Era uma máfia isso. Todo mundo sabe isso aí. Entende? Para tudo você ganha dinheiro. Esses dias eu tive problema com a carta. Eu vou renovar minha carta o ano que vem. Mas precisei resolver o problema do Uber, isso aqui, que falta uma letrinha lá. Uma letrinha. Precisei fazer psicotécnico, tudo novamente. Tudo é uma máfia. Eu gastei brincando ali uns 400 reais para colocar uma letrinha. Só para constatar que agora eu vou usar a função de motorista como função gratificada. É uma máfia. Então, de 5 para 10 anos. Eu não sei como está o andamento, se vai para quem já tem 65 anos, se vai haver uma mudança, isso aqui. Não importa. O importante é que vocês que estão começando a tirar carta. Na minha primeira vez, acho que foi 20 anos a primeira carta que eu tirei. Não tenho certeza, não. Mas foi 20 anos. As cartas de 3 anos, 4 anos, daqui a pouco todo ano eu tenho que renovar a carta. Você pensou que absurdo? Haja dinheiro, as pessoas não têm dinheiro para isso, ficar gastando dinheiro com isso, não. Vamos ver como vai ficar. Mas isso é muito bom para vocês que estão renovando a carta agora. Vai demorar 10 anos para renovar. Puxa vida, dá para trabalhar bastante. Eliminação das lombadas eletrônicas, isso foi fantástico. Controle de velocidade, imprudência sem punição. O que eu quis dizer aqui? Controle de velocidade, imprudência e punição. O que eu vou fazer? Se você está em alta velocidade, se atropela alguém, o que tem que haver é justiça, punição para quem estava em alta velocidade. Tá a placa lá, 30 por hora, 40 por hora, 30 por hora, 60, 80 por hora. Por que você está a 200? Tem que haver punição. Porque se haver punição, as pessoas vão respeitar. Não precisa de nenhuma lombada. Lá é passagem de pedestre. Quantas vezes já vi? As pessoas de longe param, vão parando, outros vão parando. Teve uma vez que um rapaz mandou o companheiro do lado esticar o braço para o que estava da direita parar. Assim, isso eu acho um gesto bonito, brasileiro educado, é assim que faz. Ele gritou, falou para quem estava do lado, tinha um outro homem do lado e eu estou atrás dele. Dá com a mão para a turma parar aí, estava passando gente na faixa. Ele deu com a mão e a pessoa parou. Então isso chama-se educação. Então não precisa de lombada eletrônica. A lombada eletrônica era uma maneira de arrecadar milhões. Gente, era muito dinheiro. Nem vou falar em valores. Vamos. Eliminação de 100 mil cargos de militantes nos estados do governo federal. 100 mil cargos. São pessoas que usavam como uma política. Ia lá para carimbar cartão, outros nem iam. Ai, carimba meu cartão aí. Ou assina meu ponto. Eu fui funcionário público, eu era comum isso. Nunca pedi isso para mim, porque sabia que eu sou pior que o Bolsonaro. Em termos de seriedade, eu sou pior que ele ainda. Ô japonês, bate meu ponto lá. Por que ninguém falou isso para mim? Porque me conhecia, sabia que para mim escrever no meu palco meu. Vamos lá. Imposto sindical passando a ser opcional, paga quem quer. Eu já questionei isso há muito mais tempo. Foi o tempo em que o sindicato trabalhava pela classe trabalhadora. Hoje o sindicato trabalha pela empresa, pelos empresários, para os empresários. Aqui tu tem o sindicato dos motoristas, até hoje é uma família que, eles sabem do que eu estou falando, eles sabem. Até hoje é uma família que vive disso. Mas o pai, o líder, o presidente do sindicato aqui é funcionário da empresa. Então não adianta nada. Para mim, sindicato tem que pagar quem quer.
Nada obrigado. Ah, mas eles dão... Eu vi isso de funcionário público, eu ouvi isso. Ah, mas eles facilitam, você tem convênio. Convênio, se você tem um nome limpo, você tem convênio em qualquer lugar. Qualquer farmácia vende no cartão para você, vende... Sim. Qualquer lugar, se você precisar, vai negociar lá e acabou. Você vai lá. Você vai mostrar que você tem crédito, que você é um funcionário. Não precisa depender de sindicato para isso, não. Vamos lá, próximo. O sindicato precisa convencer o trabalhador agora a voluntariamente se filiar, através de bons serviços prestados à categoria. Contra o retorno do imposto sindical, sim, que é um dia de trabalho. Corte de verba de 80% das ONGs que usavam dinheiro licitamente. Eu não vou citar o nome da ONG daqui de Itu, que está aqui já há muitos anos. O presidente da ONG só andava de carros, só dependia disso. Ele dependia do dinheiro que o governo mandava para ele. É ligado a uma doença aqui em Itu. Ele só andava de carrão. É sacanagem? Sacanagem. Quer trabalhar, vai trabalhar, meu amigo. Posse de arma para dar mais segurança em suas propriedades. Veja bem. Não fale... se alguém tiver falar uma besteira para você, que o Bolsonaro é isso, não fale besteira, não. Você só vai falar besteira no dia que você for assaltado. É aí que você vai analisar bem. Então, se alguém está pulando meu muro, por exemplo, e eu tenho uma arma em casa, um revólver em casa, um revólver, eu não falei metralhadora, eu não quero metralhadora. Eu vou atirar para ele, atirar nele. Sim, eu vou esperar ele entrar, me roubar, estuprar minha mulher, estuprar minhas filhas e me matar? Ah, gente, me poupe. Vocês que são contra, para um pouquinho. Outra coisa, não é qualquer um, não vai dar arma para todo mundo, não. Você precisa ter condições, você precisa ter um curso, você está preparado para usar uma arma. Eu já usei muitas vezes arma, então eu conheço arma. Não tão quanto deveria, mas eu conheço armas diferentes. E quem nunca pegou um revólver na vida? Concorda? Eu já fui militar, então para mim era normal, isso como outras pessoas. Mas você tem arma em casa? Sim. Desde que tenha segurança no lugar certo. Usa a cabeça, faça funcionar a cabeça. Ninguém vai entrar na sua casa. E assim por diante. Eu sou a favor do posse de arma. Porque se você cortar as armas de todo mundo, os bandidos entram na sua casa e fazem na rua. Esse dia mesmo, um policial estava chegando, estacionando o carro na garagem dele. Quando ele olhou por espelho, ele já percebeu que estava chegando dois caras de moto, um parou e já desceu. Não deu outra. Ele só pegou a arma e colocou. Quando o cara apareceu, ele atirou. Pronto, esse já foi. O outro fugiu. Mas tem que ser assim, porque senão ele ia levar um tiro. De graça. Se ele... Pronto, já era. Então tem que ser. Infelizmente tem que ser assim. É a lei, tem que ser assim, tem que ser posse de arma. Eu sou a favor, assina embaixo. Ponto final. Eliminação das invasões do MST. Aquele bando vagabundo que ia lá invadir as casas e tacar fogo nos tratores, nos carros, nos caminhões, nas casas, achava que era dono. É bando vagabundo. Acabou-se, acabou. Você não vê MST mais aí. Sabe que agora os fazendeiros podem ter arma. Já tinham já antes, né? Agora tem arma e mete bala. E não vai dar nada pra eles. É assim mesmo, tem que ser. Quer trabalhar? Porque esse MST sem terra aí é vagabundo, gente. Só tinha carrão. Como é que eles passavam pra lá, pra cá, passavam pra lá? Se sustentava como? E só tinha carrão lá, você não via muita safadeza, muito safadeza. É ordem na casa, chama-se ordem na casa. 13º, extradição do ex-guerrilheiro César Batista para a Itália, o queridinho da esquerda brasileira. Né? Oi, César, é um vagabundo, um assassino, um guerrilheiro. Ele confessou ter assassinado ao menos 4 pessoas na década de 70. Alguém da esquerda aqui no Brasil, não sei me falar o nome, se manifestou a defendê-lo. Tá aí. Agora ele tá guardado também. É esse mesmo. Tá aí. Não vou nem falar o nome, né? Besteira. Dá ponto pra ele, pra falar o nome dele. Ele vai encher. Eu tô falando meu nome aí. Não quero falar seu nome, não. Você é um... Ministérios técnicos e não políticos. O que eu chamo isso? Técnico é você contratar pessoas especializadas para trabalhar naquela área. Para produzir. Para fazer o melhor... para você não se envergonhar. Você vai contratar alguém na sua casa só porque eu vou contratar fulana, porque a fulana é amiga da minha mulher, é gente boa, isso, aquilo, eu prometi um emprego para ela. Assim que você vai fazer? Eu prometi um emprego para ele, ele nunca me trabalhando, não conheço direito ele, mas eu prometi para minha mulher que ia contratar ele e depois você se ferra. Você vê se as empresas fazem isso? Não fazem. O serviço público é isso. Você promete, por isso que o Bolsonaro não fez acordo nenhum com político nenhum. Tudo que ele fez são pessoas técnicas, não políticos.
Imposto de cal no laboratório? Ah, sim, perdão. Desculpa. A dessalinização, publicado em 9 de março de 2019. Essa aqui é uma mensagem de Karine Mello, repórter da Agência Brasil. Eu estou citando o nome porque lá você só pode divulgar o que ela escreveu. Eu achei muito interessante o que ela escreveu. Você só pode dizer o que ela escreveu se você falar o nome dela, né? O presidente Jair Bolsonaro destacou hoje, dia 9, na data, né, no Twitter, a publicação do Diário Oficial da União, sexta-feira, a portaria 88 de 2019 do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que institui o programa né, apresentação de unidade da dessalinização e purificação de águas salobras e salinas para teste e análise de desempenho. Isso é importante? É coisa para ser feito lá com o Nordeste. Cadê o presidiário lá que não fez nada, é vagabundo. Tal proposta surge para buscar soluções da dessalinização e purificação das águas, né? Porque as populações do semiárido brasileiro possam conviver com as severas condições de seca. Essa é a primeira parte, não posso prolongar mais, tá bom? Mas eu vou fazer uma segunda parte, depois você pode clicar no sininho e você vai receber a comunicação lá, tá bom? Um beijo grande, boa noite para vocês, que agora é domingo à noite, né? Amanhã eu estou em Sorocaba resolvendo os problemas lá particular lá do Uber e vou continuar assim, fazendo o melhor para ajudar. Já a segunda parte está começada, já que eu quero preparar para vocês entenderem como funciona. O Bolsonaro está trabalhando. Em 5 meses ele fez o que o presidiário não fez. O que a terrorista lá fez. Lembra que é terrorista? Lembra que é terrorista? Aquela mulher que matou, roubou bancos, aquilo? Foi presidente do Brasil. Nós não tínhamos nem primeira-dama, não tinha. Outro, então, pior ainda. Eu vi alguns áudios da mulher presidiária lá, que ela falava palavrão, tá escandalar. Pra ela, o povo é um povinho vagabundo. É assim, o povo é assim. Tá aí. Já era. Mas, esses puxa-saco dela, que vem aqueles papos, eu nunca vi nada. Bolsonaro é um fascista. Fascista tá preso. É um homem sério. Sério. Único que não tem... Você não consegue achar nada de errado dele lá. Ache e prove. Tá bom? Um beijo grande para todos. Fique com Deus, não é assim que fala? Esse recado que eu acho e prove, eu tô falando isso para os esquerdistas que ficam assim... a maioria, uma parte é esquerdista, outra parte não torce para time nenhum. Fica em cima do muro. Só que se nós nos ferrarmos, todo mundo se ferra. É bom lembrar disso. Tá bom? Um beijo grande para todos, uma boa noite, fique com Deus, na paz e tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Amém?